O próximo circuito é um circuito bem mais complexo, que seria um contador binário universal. E aí ele tem mais nuances e o código não é tão simples, mas vamos lá. Vamos ver o que ele faz aqui, tá? Então, ele cria um módulo, né, o NIV Bin Counter, seria o nosso contador binário universal, ele tem um parâmetro n igual a 8. Ele cria aqui de praxe, né, no circuito sequencial, o clock e o reset. E aqui ele tem alguns circuitos de controle. Então, ele tem o up, que é para, se for 1, o contador é crescente. Se ele for 0, ele é crescente. Ele tem o enable n, né, se estiver habilitado, acontece a contagem, senão fica parado. O load é para ele poder começar a contagem a partir de um valor que está na entrada D. E esse synclear, ele faz a mesma coisa que o load. Não sei porque ele existe, na verdade, né? Eu peguei esse circuito de outro livro, então não estou lembrando direitinho o que esse synclear faz, mas basicamente ele faz igual o load. A gente vai ver depois lá no circuito. Eu tenho a entrada D, que é uma entrada paralela, né, que é para poder carregar um valor no meu contador. Eu tenho 3 saídas. Uma saída chamada maxtick, que é um valor que vai para 1 quando a contagem chega no máximo. Eu tenho um valor que é o mintick, que é um valor que vai para 1 quando a contagem chega no mínimo. E eu tenho uma saída Q, que é o valor do contador. Vamos lá. Ele cria um registrador. Então, o registrador sempre é assim. Para cada registrador, eu vou ter 2 sinais. Um para representar a entrada, que é o next, e um para representar a saída, que é o reg. Eu vou criar um bloco always ff, engatilhados pelo clock reset. Quando o reset for 1, a saída do rreg recebe 0. Quando for 0, ele recebe o rnext. Tá? E aqui eu tenho a parte combinacional, né? Essa parte combinacional aqui é o que faz a lógica, né? Então a gente vai ver porque eu disse que esse syncClear é igual ao load. Né? Então no syncClear, o rnext recebe D. Se não, ele verifica o load. No load, o rnext também recebe o D. Então por isso que os dois são idênticos. Né? Se não, que ele verifica se está habilitado e o up está ligado. Se for, ele vai incrementar o rreg e jogar no rnext. Se não, ele verifica se está habilitado e o up é 0. Esse símbolozinho aqui faz dizer que é o not up. E aí o que ele faz? Ele decrementa o valor do registrador e joga em rnext. Se não, o registrador não muda, né? O rnext é igual ao rreg. Então isso aqui é a lógica que vai atribuir valor para a entrada do registrador. E as saídas são 3 assign, né? 3 atribuições contínuas. A primeira, o rreg, vai para a saída Q. O maxtick, ele usa aqui uma estrutura que eu não tinha mostrado antes, que é uma atribuição condicional, parecida com a sintaxe do C. Né? Então, o que ele faz? Ele faz um teste condicional. Se o rreg for igual a 2 elevado a n menos 1, se o n for 8, então fica 2 elevado a 8 é 256 menos 1, 255. Se for, ele joga 1 lá no maxtick. Se não, joga 0. Ou seja, se ele atingiu o valor máximo de contagem, joga 1, se não, joga 0. E aqui ele faz a mesma coisa, só que é para o mínimo. Né? Se o rreg for igual a 0, ele joga 1 na saída mintick, se não, joga 0. Vamos aqui sintetizar. Vamos criar um novo circuito, mandar sintetizar. E o circuito é gigantesco. Né? Então, assim, eu não vou nem me atrever a explicar, né, cada parte do circuito que ele girou, porque é muito grande. Né? O que a gente pode fazer aqui é dar uma brincada aqui. Por exemplo, eu posso falar um valor 15 aqui. Deixa eu botar 15 aqui na entrada D. Eu posso dar um reset. Quando eu reseto a minha saída, cadê a minha saída? A saída aqui está bem aqui. Ó. Vou jogar a saída aqui mais para cá, só para poder ficar vendo junto com as entradas. Tá? Vou botar a saída aqui bem aqui. Então, a saída aqui eu vou botar como decimal também, só para ficar fácil de visualizar. Então, resetei vai para 0, liberei, aí ele não faz nada porque está desabilitado, né? Se eu botar no up e habilitar, ele vai começar a contar decrescente, ó. 1, 2, 3, assim por diante. Se eu fizer o load, o valor que está aqui no 15 passa para a saída Q. E aí, se eu tirar o load, ele começa a crescer de novo, ó, 16, 17, 18. Se eu quiser que ele decremente, eu tiro o up, e ele começa a decrementar, 16, 15, assim por diante. Né? Dá só uma olhada rapidinho aqui no circuito, só para a gente ver. Né? Então, esse é o circuito. Então, você tem aqui ó, o registrador, ó, nesse flip-flop tipo D, e aqui você tem todas aquelas condições que eu uso a partir do QREG. Né? Então, o QREG é utilizado para poder determinar qual valor que vai para o rnext, que é essa entrada aqui, ó, que é a entrada D do flip-flop, do registrador, desculpa.
Então, aqui você está vendo aqui, ó, essa cadeia de multiplexadores, aqui é a implementação daquele if-else que tem lá na entrada. Então, esse if-else aqui, né, aquele if-else no código, ele é representado por essa cadeia de ele é implementado por essa cadeia de multiplexadores, tá? Aquela atribuição condicional do maxtick também é um multiplexador e a atribuição condicional do mintick também é um multiplexador, tá? Então, basicamente isso. Vou apresentar aqui 2 exemplos de circuitos sequenciais em System Verilog. São 2 circuitos um pouquinho mais complexos, mas nem tanto. Então, eu tenho um registrador de deslocamento universal. Vou aumentar aqui o zoom. Então, vamos ver primeiro aqui a declaração dele, tá? Então, eu chamei ele de univ shifter reg. Tem um parâmetro n, que vai ser a largura de bits do registrador. Aí eu tenho as entradas de clock, reset. Eu tenho uma entrada de 2 bits chamado CTRL, que é uma entrada que vai indicar como é que funciona esse registrador. Porque esse registrador eu posso decidir se ele vai ser um registrador entrada paralela, ou se ele vai ser um registrador deslocamento que o bit entra à esquerda ou à direita, né? Então a gente vai ver que as opções que eu tenho, essas opções são 4 opções apenas que são controladas por essa entrada. Aí eu tenho entrada D paralela e uma saída Q paralela, tá? Internamente, como é que foi implementado? Eu declarei aqui um registrador, então o registrador sempre tem essa estrutura aqui, né? Eu preciso de 2 sinais para declarar o registrador, eu chamei aqui de rreg, rnext, eles têm a mesma largura de bits lá das entradas, e aí criei um bloco always ff para criar o registrador, que esse bloco ele tem 2 entradas, clock, reset, né? Então ele é engatilhado pela borda positiva do clock, engatilhado pela borda positiva do reset. E aí, basicamente, se tiver o reset for igual a 1, ele zera o registrador, senão o registrador recebe o valor do rnext. Naquele esquema que eu tenho a entrada e a saída do registrador, esse rnext ele vai ser gerado a partir de um circuito combinacional, que é o circuito que está aqui, ó, nesse bloco de código aqui, que é a lógica do próximo estado. Então, basicamente, eu tenho um case que eu verifico o valor da entrada CTRL, que é a entrada de controle. Então, se a entrada for 0, aqui é 0, 0, 1, 1, 0. Então, se a entrada for 0, 0, o rnext é igual a rreg. Se não, o rnext vai ser igual a isso aqui, ó. Isso aqui é o operador de concatenação do System Verilog. Então, o que ele está fazendo? Ele está deslocando o registrador à esquerda e pegando o valor do bit D0 e jogando no bit menos significativo. Tá? Esse é o deslocamento à esquerda. Já na parte de baixo, quando é um 0, ele faz um deslocamento à direita. Né? Então, ele pega o valor do registrador, ele vai perder, né? Ele vai deslocar à direita e vai substituir o bit mais significativo pelo bit Dn-1, que é o bit mais significativo do D. E, por padrão, basicamente ele funciona como um registrador paralelo, né? O rnext recebe a entrada D. E a saída do circuito vai ser assign Q igual a rreg, desculpa. Então, vamos aqui fazer criar um circuito aqui para ele, né? E aqui foi o circuito que ele criou. Dá para a gente testar, colocar aqui os valores em binário, por exemplo. 1001 no D, colocar no controle 00, por exemplo. Tem X, né? Colocar em binário 00. Eu dou um reset e aí ele começa a funcionar. No 00 não fez nada, eu acho que no 11 é o que ele começa a funcionar pegando o valor, né? O valor da entrada passa para a saída, né? Então, deixa eu botar em binário aqui, ó. Está em D, vou dar aqui o valor de D. Vai passar para a saída no próximo ciclo de clock. Passou aqui. Se eu botar ele como 0, ele vai fazer o deslocamento à direita, eu acho. E o 1, deixa eu apagar aqui, vou botar só 1, ele vai fazer o deslocamento à esquerda. Só que o 1 não fez. Esse circuito ele não está fazendo deslocamento. Muito bem, vamos ver por quê. Deixa eu ver o que é. Deixa eu fechar aqui e abrir novamente. Mandar ele sintetizar de novo, a gente está sintetizando a versão anterior.
Ah, pronto. Agora sim. É que eu tinha feito uma versão anterior que eu não tinha mudado os valores aqui do case, né? Quando eu mudei o valor dos cases, aí pronto, aí ficou esse circuito bem mais complicado, né? Então nem sempre a gente vai conseguir... o circuito que vai ser gerado nem sempre vai ser tão legível, né? Então vamos só ver aqui, vamos mudar as entradas, então vamos botar tudo em binário, colocar aqui um zero, que é o que faz deslocamento, dar um reset, colocar na entrada D 1000, tá? E aqui vamos liberar, tirar o reset. Então quando eu faço isso, né, colocar aqui em binário, né, em tese, ele está fazendo deslocamento, ó. Você vê que os bits estão mudando aqui, ó. Deixa eu fazer de novo. Vou resetar, certo? Começa tudo no zero, e aí ele vai deslocar esse 10, ele vai colocando no bit mais significativo. Então quando você vai ver, ó, então eu estou ali no bit mais significativo, aí vai deslocando à direita, né? Se eu botar aqui, eu não sou rápido o suficiente, 0, 1, e der um reset, ele vai fazer o deslocamento à esquerda. Aí como tem 0 aqui no bit D0, não vai fazer muita coisa. Eu vou botar 1 aqui só para a gente poder ver, ó. Eu boto 1 aqui, ó, ele começa, ó, 1, está deslocando agora à esquerda, né? Se eu botar 1, o valor que está na entrada vai para a saída. Opa, 1, então o valor que tem aqui na entrada D passa para a saída Q, né? É basicamente isso, nesse circuitinho que seria o nosso registrador de deslocamento universal.